Você já olhou para uma situação na sua vida e pensou, isso é impossível? Aquela porta que fechou e parece que nunca mais vai abrir? Aquele sonho que morreu e você sente que não há mais esperança? Aquela circunstância que os especialistas olharam e disseram não tem solução? Eu entendo você. Eu sei que dói carregar um impossível no peito. Dói ver os dias passando e a situação não mudando. Dói quando todo mundo ao redor já desistiu e você está lutando sozinho para manter a chama da esperança acesa. Mas deixa eu te dizer algo, você não veio parar aqui por acaso. Nesta noite, você vai ouvir uma verdade que vai mudar tudo, para o Deus que você serve, para o Deus que está ouvindo o seu clamor silencioso agora mesmo, não existe causa impossível. E Ele está prestes a provar isso para você. Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é profundamente poderosa e transformadora. Não existe causa impossível para Deus. E para te mostrar essa verdade poderosa, hoje vamos caminhar juntos pelas histórias da viúva que tinha uma dívida impossível de pagar, mas o profeta Eliseu mandou multiplicar azeite e ela pagou tudo, sobrando ainda para viver, mostrando que Deus transforma a escassez em abundância. Ana, que era estéril e sofria humilhação, mas orou com amargura de alma, e Deus lhe deu Samuel, provando que Deus abre ventres fechados, e de José, que foi vendido como escravo e jogado injustamente na prisão. Mas num único dia, Deus o elevou a governador do Egito, revelando que Deus pode mudar impossíveis em um instante. Cada uma dessas vidas vai te mostrar que não existe limite para o poder de Deus, que situações sem saída têm solução com Deus, que o impossível se torna possível quando Deus age. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe exatamente qual situação parece impossível na sua vida, qual sonho parece morto, qual porta parece fechada para sempre. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e pelos impossíveis que você enfrenta. Aproveita também e clica no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também enfrentam situações impossíveis possam conhecer essa palavra libertadora. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção todas, para você não perder nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você para suas noites. E eu agradeço por você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida, que mais vidas possam ser alcançadas e transformadas. Combinado? Então vamos lá. Vamos dar início à mensagem de hoje. A primeira história nos leva à vida de uma viúva que enfrentou um impossível financeiro após perder o marido e se ver diante de uma dívida que não podia pagar. E o credor estava vindo. E sabe o que o credor ia fazer? Ele ia tomar os 2 filhos dela como escravos para pagar a dívida. Imagine o desespero dessa mãe. Imagine a angústia de ver seus filhos prestes a serem levados. Era uma situação impossível. Era uma dívida impagável. Era sem saída. E ela foi ao profeta Eliseu. Ela clamou por ajuda. E Eliseu perguntou algo interessante. Está escrito exatamente no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Disse-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Que tens em casa? Apenas uma botija de azeite. Era tudo o que ela tinha. Era insignificante comparado à dívida. Era impossível pagar uma dívida grande com uma botija pequena. Mas Eliseu deu uma instrução. Está escrito exatamente nos versículos 3 e 4. Então disse ele: vai,
Pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas essas vasilhas, e à medida que forem enchendo, vai pondo-as à parte. Vai pedir vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, e derrama o azeite, e a viúva obedeceu. Ela pegou vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, fechou a porta e começou a derramar, e algo sobrenatural aconteceu. O azeite não parava de sair. Uma vasilha cheia, outra vasilha cheia, mais uma vasilha cheia. Está escrito no versículo 6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha nenhuma. Então, o azeite parou. O azeite só parou quando não havia mais vasilhas. Deus multiplicou o impossível. E está escrito no versículo 7. Então, ela veio e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vende o azeite, paga a dívida, e viva do resto. A dívida impossível foi paga, os filhos foram salvos, e ainda sobrou para viver. Deus não apenas resolveu o problema, Deus excedeu, porque para Deus nada é impossível. Você está enfrentando o impossível financeiro? Dívida que parece impagável? Deus pode multiplicar o pouco, Deus pode abrir portas, Deus pode fazer o impossível acontecer. A segunda história nos leva à vida de Ana e revela como Deus abre aquilo que parecia completamente fechado. Ana era casada com Elcana, mas Ana tinha um problema terrível. Ela era estéril, não podia ter filhos. E naquela cultura, isso era considerado maldição, era vergonha, era humilhação profunda. E pior ainda, Elcana tinha outra esposa chamada Penina, e Penina tinha filhos, muitos filhos. E Penina zombava de Ana. Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A rival provocava, para irritar, porque Deus havia cerrado a madre. Ano após ano, provocação após provocação, dor após dor. Ana chegou ao limite. Ela foi ao templo em Siló. E ali, na presença de Deus, ela chorou, ela clamou, ela derramou sua alma. Está escrito exatamente nos versículos 10 e 11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Com amargura de alma, chorou abundantemente, fez um voto. Ana colocou diante de Deus o impossível dela. E sabe o que Deus fez? Está escrito exatamente nos versículos 19 e 20. E o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, dizendo: Porquanto o tenho pedido ao Senhor. O Senhor se lembrou. Ana concebeu. A estéril teve filho. O impossível aconteceu. A mulher que não podia ter filhos, deu à luz Samuel. E Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel. E depois Deus deu a Ana mais 5 filhos. 6 filhos no total. A estéril se tornou mãe de 6. E quando Samuel nasceu, Ana orou. Está escrito no capítulo 2, versículo 2, Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não há santo como o Senhor, não há outro, nenhuma rocha como o nosso Deus. Ana reconheceu que foi Deus quem fez o impossível. Você tem algo fechado na sua vida? Algo que parece estéril? Algo que não produz fruto? Deus pode abrir, Deus pode fazer nascer, porque para Deus nada é impossível. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo. Se você está sendo tocado por essa mensagem, clica naquele like. Compartilha com 3 pessoas que estão enfrentando impossíveis. Se inscreva e ativa aquele sininho. E nos comentários deixa: para Deus nada é impossível. A terceira história mostra que Deus tem poder para mudar a história em um único momento. José, filho de Jacó. José era amado pelo pai.
mas os irmãos tinham inveja. E um dia os irmãos venderam José como escravo. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos 27 e 28. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, e não seja sobre ele a nossa mão, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram nisso. E, passando os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata, aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito, vendido, por 20 moedas de prata, levado ao Egito como escravo. José foi vendido para Potifar, e depois, por uma acusação falsa da mulher de Potifar, José foi jogado na prisão. Está escrito no capítulo 39, versículo 20. E o senhor de José o tomou e o pôs na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Prisão, prisão injusta. José estava preso, esquecido, sem perspectiva. Como poderiam se cumprir os sonhos que Deus havia dado? Como poderia ele governar se estava na prisão? Era impossível. Mas para Deus nada é impossível. Faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar, e alguém se lembrou de José. Está escrito no capítulo 41, versículo 14. Então, enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. Tiraram José da prisão. José interpretou o sonho, e está escrito nos versículos 39 até 41. Depois, disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, tenho-te posto sobre toda a terra do Egito. Em um único dia, José passou de prisioneiro a governador, do fundo do poço ao palácio, da prisão ao poder, do esquecimento à autoridade. E José salvou não apenas o Egito, mas toda a região da fome. E salvou sua própria família. E anos depois, José disse aos irmãos, está escrito no capítulo 50, versículo 20, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o converteu em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Deus transformou o mal em bem. Deus reverteu o impossível. O que parecia ser o fim era apenas o processo. Você está em uma prisão? Em uma situação impossível? Deus pode mudar tudo em um instante. Porque para Deus nada é impossível. Quero que você entenda algo poderoso sobre o impossível. Está escrito exatamente no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E tem mais. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti segundo o tempo da vida, e Sara terá um filho. Coisa difícil ao Senhor? Não. E está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas. A viúva tinha dívida impossível, mas Deus multiplicou azeite pagando tudo com sobra. Ana era estéril, mas Deus abriu a madre e deu 6 filhos. José estava na prisão, mas Deus o elevou a governador em um dia. Todos experimentaram que não existe limite para o poder de Deus, que situações sem saída têm solução, que o impossível se torna possível. Eu profetizo que o impossível que você enfrenta está sendo resolvido agora. Eu declaro que portas fechadas estão se abrindo. Eu decreto que sonhos mortos estão ressuscitando. A dívida impossível vai ser paga. O ventre estéril vai produzir fruto. A prisão vai se tornar palácio. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você. E eu quero que você ore junto comigo, em voz alta ou no seu coração, mas ore junto. Por quê? Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio.
Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você diz amém de coração, quando você clama junto, há um poder multiplicado, há uma autoridade espiritual liberada, há uma unção especial. Então, não seja apenas ouvinte passivo neste momento, seja participante ativo. Ore junto comigo, declare junto comigo, clame junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que faz o impossível acontecer. Nós te louvamos, Pai eterno, que não conhece impossíveis, que pode todas as coisas. Senhor, nós declaramos que o impossível está se tornando possível agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que portas fechadas estão se abrindo. Nós declaramos que sonhos mortos estão ressuscitando. Nós declaramos que o poder de Deus está operando. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que perderam a esperança. Pessoas que estão como aquela viúva com dívidas impossíveis de pagar. Pessoas que estão como Ana com ventres estéreis que não produzem fruto. Pessoas que estão como José em prisões injustas. Pessoas que desistiram de sonhos. Pessoas que olham para situações e pensam, é impossível. Pessoas que pensam, não tem mais jeito, é tarde demais, já perdi. Senhor, eu vejo aqueles que estão desesperados diante de impossíveis. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre. Deus vai multiplicar como multiplicou o azeite. Deus vai abrir como abriu a madre de Ana. Deus vai exaltar como exaltou José. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano do impossível se tornando possível. Que 2026 é o ano em que milagres extraordinários acontecem. Que 2026 é o ano em que sonhos ressuscitam. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma fé no Deus do impossível. Que essa pessoa entenda que a viúva tinha apenas uma botija, mas tu multiplicaste. Que essa pessoa compreenda que Ana orou com amargura, mas tu respondeste. Que essa pessoa creia que José estava preso, mas tu o elevaste. Uma convicção de que nada é impossível para ti. Uma certeza de que tu podes todas as coisas. Uma esperança inabalável. Tira o desânimo, Senhor. Tira a desesperança. Tira a incredulidade que sussurra, é impossível. Tira o medo de crer. Tira a voz que diz, já passou o tempo. Coloca fé. Coloca esperança. Coloca a convicção absoluta de que tu és o Deus do impossível. Senhor, cura as feridas daqueles que desistiram de sonhar. Restaura a esperança dos que pararam de crer. Reaviva a fé dos que se cansaram de esperar. Coloca de volta no coração a capacidade de crer no impossível. Cicatriza as marcas das promessas que pareceram não se cumprir. Senhor, faz o impossível acontecer agora. Multiplica o pouco como multiplicaste o azeite. Abre o que está fechado como abriste a madre de Ana. Eleva do vale como elevaste José. Transforma a escassez em abundância. Transforma a esterilidade em fertilidade. Transforma a prisão em palácio. Senhor, cura doenças impossíveis. Resolve situações financeiras sem saída. Restaura relacionamentos destruídos. Libera o que está travado. Abre portas que estão fechadas. Ressuscita sonhos que morreram. Dá vida ao que estava morto. Faz florescer o que estava seco. Senhor, coloca nessa pessoa a mesma coragem que a viúva teve para pegar vasilhas e obedecer. A mesma persistência que Ana teve para orar com amargura. A mesma fé que José teve para não desistir na prisão. Que essa pessoa não desista. Que essa pessoa continue crendo. Que essa pessoa mantenha a esperança. Pai, eu clamo especialmente por aqueles que estão há anos esperando. Aqueles que já oraram tantas vezes. Aqueles que já jejuaram. Aqueles que já clamaram. Senhor, renova a esperança dessas pessoas. Que elas saibam que não foi em vão. Que o tempo de Deus está chegando. Que o impossível vai acontecer.
Senhor, que essa palavra, não existe causa impossível para Deus, fique cravada no coração dessa pessoa. Que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma verdade que transforma, que seja uma certeza que sustenta, que seja uma âncora em meio à tempestade. Senhor, nesta noite, eu declaro milagres, eu decreto impossíveis se tornando possíveis. Eu profetizo que enquanto essa pessoa dorme, Tu estás trabalhando, que amanhã ela acorde com notícias de mudança, que ela experimente o sobrenatural. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que disse, para Deus nada é impossível, em nome daquele que multiplicou azeite, abriu ventres estéreis e exaltou cativos, eu profetizo que essa pessoa vai ver o impossível acontecer. Que dívidas impossíveis serão pagas, que ventres estéreis produzirão fruto, que prisões se tornarão palácios, que essa pessoa vai testemunhar milagres extraordinários, que essa pessoa vai experimentar o poder de Deus, que essa pessoa vai dizer em breve, Deus fez o impossível na minha vida. O que parecia sem solução foi resolvido. O que parecia morto ressuscitou. Deus provou que para Ele nada é impossível. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém, amém e amém. E agora, se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não tem certeza da salvação, esse é o momento. Repita comigo, do fundo do coração: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a Ti a minha vida. E peço que faça morada em mim, porque só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois a partir de agora, eu entrego a minha vida. E com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida, e que a partir de hoje, o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, que momento glorioso acabamos de viver. Eu te agradeço profundamente por esta alma preciosa que hoje entregou a vida a Jesus. Senhor, envolve essa pessoa com o teu amor, cobre com a tua presença e guarda o seu coração em paz. Enquanto ela descansa nesta noite, protege o seu sono, livra de todo mal, de todo ataque espiritual, de toda opressão e de toda inquietação. Que a tua luz esteja sobre a sua vida, trazendo segurança, descanso e renovação. Que ela durma em paz sabendo que agora é filha de Deus. Que ela acorde amanhã sendo uma nova criatura. Que ela experimente a alegria da salvação. Abençoa a vida dessa pessoa abundantemente. Transforma cada área. Cura feridas. Restaura relacionamentos. Multiplica recursos. Abre portas. Enche ela do Espírito Santo. Dá sabedoria para caminhar. Coloca pessoas de fé ao redor. Leva ela para uma igreja onde a palavra seja pregada com unção. E para todos que já te conhecem, renova o primeiro amor. Reaviva a paixão por ti. Fortalece a fé. Que ninguém durma hoje do mesmo jeito que acordou. Que esta noite seja marcada como noite de salvação, de libertação, de recomeço em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer aqui. Essa oração que nós fizemos juntos não foi em vão. Deus ouviu cada suspiro do seu coração. Você pode descansar agora. O Deus do impossível está trabalhando na sua vida. 2026 é o seu ano do impossível se tornando possível. Você ouça bem. 2026 é o ano em que você vai ver milagres extraordinários. Você vai ter dívidas pagas como a viúva. Você vai ter frutos nascendo como Ana. Você vai ser exaltado como José. Mas antes de você dormir, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Acesse agora mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que estão enfrentando impossíveis. Deixa nos comentários:
Para Deus nada é impossível. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano do impossível se tornando possível, de milagres extraordinários, de sonhos ressuscitados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Deus do impossível. Amém e amém. Que você durma profundamente, que você sonhe com o impossível acontecendo e que quando acordar, você já sinta que o milagre está a caminho. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.